hora. É hora. É hora da história. A história de hoje é Festa no Castelo. Ei, vejam, uma caixa de ferramentas. Quando a gente quer arrumar alguma coisa ou construir algo, a gente precisa de ferramentas. E a história de hoje fala de algo que não estava bem, que precisava de uma reforma. A reforma protestante. Esse homem aqui, Martinho Lutero, percebeu que as coisas estavam erradas, que precisavam ser consertadas. Por isso, através dele, Deus fez uma grande reforma. Com essa carteira de identidade, a gente vai conhecer mais sobre Martinho Lutero, que começou a reforma protestante. A data de nascimento dele foi 10 de novembro de 1483, há muito tempo atrás. Ele nasceu na cidade de Eisleben, na Alemanha. Sabe qual era a profissão de Martinho Lutero? Ele era monge augustiano e professor de teologia germânico, que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. Então, Martinho Lutero, ele estudava a palavra de Deus, ele era um teólogo e ele queria muito agradar a Deus, mas ele se sentia culpado, ele achava que ele tinha que merecer a salvação e ele fazia as coisas, mas ele nunca se sentia perdoado, ele achava que estava sempre devendo algo, ele sentia essa culpa. Mas por que será que ele se sentia assim? Porque as pessoas daquela época, no lugar onde Martinho estudava, lembra? Ele era monge, ele estava no mosteiro e ele ficava lá estudando a palavra de Deus. E lá ensinaram para ele que ele precisava fazer as coisas para merecer a salvação. E ele fazia e ele nunca se sentia merecedor. Martinho Lutero foi buscar resposta, sabe aonde? Na palavra de Deus. E lá ele estudou até que ele descobriu a verdade. Mas sabe, amiguinho, amiguinha, naquela época a Bíblia não é como hoje, não. Naquela época poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Primeiro porque existiam poucos exemplares e depois porque ela era escrita numa língua que o povo não entendia. Martinho Lutero era alemão, mas a Bíblia não estava escrita na língua alemã, estava em latim. Por isso, somente os estudiosos, aqueles homens que estavam ensinando as coisas erradas, sabiam que estava realmente escrito na Bíblia. Martinho estudou e ele descobriu toda a verdade. E sabe o que ele fez? Começou a reforma! Ele escreveu 95 teses e colocou, sabe onde? Na porta da igreja, num lugar onde todo mundo podia ver. E detalhe, ele escreveu numa língua que eles podiam entender. Vamos ver o que foi que Lutero descobriu? Aqui nós temos o resumo dessas 95 teses de Martinho Lutero, que eles chamavam de solas. Solas quer dizer somente. A primeira sola que nós vamos colocar aqui na porta para lembrar o que Martinho fez é a sola que diz que somente a Escritura. Tudo que somos, cremos e tudo que fazemos precisa estar em obediência ao que diz a Bíblia. Ela é a palavra de Deus e somente ela.
Segunda Timóteo 3,16 diz que a Bíblia é apta, ela serve para muita coisa, para corrigir, para ensinar, para muita coisa. E foi isso que Martinho Lutero descobriu, que precisava seguir somente a Escritura. Vamos pregar lá na porta assim que nem fez Martinho Lutero. Toque, 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 toque. Ah, que ensinamento importante, não é verdade? Tudo que Martinho Lutero descobriu, nós seguimos até hoje, porque tudo está na Bíblia. Qual será a próxima sola que a gente vai colocar ali na porta? Vamos ver? Ah, está aqui na Bíblia. Somente Jesus. Não existe outra forma de termos relacionamento consertado com Deus a não ser por meio de Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz bem assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ai, que lindo! Então Martinho Lutero viu que somente por Jesus é que ele poderia chegar a Deus. Somente por Jesus. Vamos pregar lá? Essa segunda sola muito importante. Vamos lá. Toque, 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 toque. Quanta coisa importante. A próxima sola é essa daqui. Somente a graça. Lembra que eu contei para vocês que Martinho, ele não se sentia merecedor da salvação? Lendo a palavra de Deus, ele viu que ele não poderia ser merecedor, porque a gente não merece. A salvação é de graça. Olha o que diz Efésios 2, de 8 a 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele descobriu que ele não precisava fazer nada. Viu o que diz o texto? É pela fé, é Deus que dá. Graça é um presente que a gente não merece. A salvação que Deus nos deu é pela graça. Jesus pagou esse preço, morreu lá na cruz, e essa graça nos alcançou. Vamos colocar essa sola aqui na porta e nos lembrar que a salvação é de graça. Vamos lá! Toque, toque, toque. A outra sola diz que somente a fé, para sermos salvos, é preciso ter fé em Jesus Cristo. É Deus que nos dá a fé suficiente para crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. O texto de Gálatas 13:11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado por Deus, porque o justo viverá pela fé. Martinho Lutero descobriu que a fé em Jesus é que traz a salvação. Então vamos colocar essa sola lá na porta. Ah, somente a fé. Toque, toque, toque. E a outra sola diz que somente a Deus glória. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Ele deve ser sempre o primeiro em tudo. 1 Coríntios 10:31 fala a respeito disso, e a gente já vai ler esse versículo juntos. Vamos colocar aqui essa sola tão importante que nos lembra que a glória é somente de Deus. Somente a Deus glória. Vamos colocar essa sola aqui na porta. Vamos martelar. Toque, toque, toque. Martinho Lutero pregou essa sola lá na porta, que fala que somente a Deus devemos dar glória. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 10:31 nos ensina que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Que ensinamento importante nós recebemos através da Reforma Protestante. Mas por que é tão importante? Por que chegou até os dias de hoje?
porque eram verdades que Martinho Lutero encontrou na palavra de Deus. Então nós cristãos temos que comemorar a Reforma Protestante. E esses ensinamentos, eles servem para nós. Somos salvos pela graça. Jesus conquistou isso para nós. As escrituras sagradas são a verdade e somente a Deus devemos dar glória. Que lindo, não é verdade?